Amados, boa noite. Aqui é Bruno falando, né, e entrando para falar na União de Casais da Igreja Batista do Parque São Basílio. Eu estou aqui para falar sobre as inteligências múltiplas e exemplos delas na Bíblia. Vamos fazer o seguinte antes de começar? Vamos orar? Senhor, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelo momento, Senhor. E venho colocar diante de Ti agora esse estudo, Pai, pedir que o Senhor direcione de forma a isso ser o mais esclarecedor e o mais relevante aos casais possível, Pai. Coloco nas Tuas mãos, mais uma vez, esse estudo. É o que eu faço no nome de Jesus. Amém. Inteligências múltiplas e suas observações na Bíblia. E o que eu quero com isso é que, através do entendimento do que são inteligências múltiplas, que se possa observar o que pode ser ajudado na sua vida familiar através dessa observação dos casos bíblicos. Então, você notar que existem várias formas de inteligência através dos personagens e que isso possa ajudar na nossa vida, na nossa dinâmica como casal, tanto marido e mulher, para um ajudar o outro, quanto na dinâmica com os filhos, né, no caso dos pais. E a justificativa bíblica, né, a base bíblica que eu tenho, seria o pensamento de que está lá em 1 Coríntios 12, 6 e 7, que diz que há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, dessa forma, eu estou colocando que essas inteligências podem ser extrapoladas para esses tipos de atuação, para essas manifestações do Espírito visando o bem comum. E agora, caminhando para a justificativa do nosso dia a dia, primeira coisa que pega muito normalmente é a pressão social pelo sucesso. Existem várias áreas, mas o que eu quero me ater aqui é a pressão enfrentada principalmente pelos pais, mas também aos casais novos que ainda estão sem filhos, como é o meu caso, que você tem muita pressão externa, tanto para os pais quanto para os casais sem filhos. E no caso dos pais em específico, já teve pesquisa mostrando que eles entendem essa questão da pressão social pelo sucesso do seu filho como uma das maiores pressões que eles têm de enfrentar. Um outro ponto é o entendimento social de que inteligência é inata, ou seja, aquele nasceu inteligente, ou aquele nasceu burro e acabou, você não pode treinar. E o outro é o entendimento de que inteligência se mede. Né? Então tem até uma charge bem famosa aqui, ó, que normalmente se põe nas escolas, que são vários animais, colocando aí para uma seleção justa, todos fazendo o mesmo exame, que é escalar a árvore. Nesse caso é óbvio que o macaco está com a vantagem e o peixe não tem a mínima chance. Mas convenhamos que se fosse para nadar, o peixe estava na vantagem. E por aí vai. Cada um tem a sua potencialidade, tem as suas características que eles vão ser mais eficazes do que os outros. E você tentar medir por um só acaba dando problema. É através dessa questão, né, a partir desse problema, que se tem a frustração por sensação de não pertencimento. Por quê? Imagina o peixe aqui, no caso da charge, que não consegue nem sair do aquáriozinho dele para poder subir na árvore. E ele tenta se medir por meio disso. A frustração vem. E quantos não são entre os casais aí, entre os membros das nossas igrejas, falando, já que eu estou para a internet, provavelmente não só
pessoas de Parque Basílio acabam assistindo, mas quantos cristãos não têm frustração por não conseguirem se encaixar e não simplesmente se encaixar com relação a se é do louvor ou se é da mídia ou alguma coisa do gênero, mas se encaixar na vida como um todo. Isso tem acontecido bastante. Então, para tentar ajudar nessas questões, é que eu venho apresentar esse conceito de inteligência múltipla na perspectiva bíblica também, né, com exemplos bíblicos, para que possamos dessa forma ser capazes de observar de diferentes formas as características das pessoas, não tentarmos nos encaixar sempre no mesmo molde. Aí você me pergunta, que conceito é esse, Bruno? Que negócio é esse de inteligência múltipla? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos um pouquinho de história. Esse conceito é uma teoria da psicologia cognitiva, ou seja, quem tem um estudo disso aprofundado, eu vi isso enquanto educador, né, lá minha graduação, minha pós, meu mestrado, mas ensino de química. Mas assim, quem trabalha com isso mesmo, tem propriedade e seria o profissional, é o psicólogo cognitivo. Em geral, são psicólogos que trabalham com a parte de teste vocacional, por aí vai, tá? Mas essa teoria da psicologia cognitiva, que seria a psicologia que estuda a aprendizagem, ele tenta explicar a inteligência como um processo complexo e com amplas possibilidades de manifestação. Daí vem a inteligência múltipla. Ele vem criticando a questão de aplicar teste de QI. Ah, então tem 200 QI, sou muito inteligente. Tá, mas você não consegue falar com ninguém. Essa inteligência aí é numa área só, não é para tudo. E também questionar as avaliações tradicionais. Por quê? Porque nessa coisa das avaliações tradicionais, você acaba por avaliar só um tipo de inteligência, que em geral é a lógico-matemática e a linguística. Você costuma avaliar só elas duas, mas eu vou explicar mais à frente o que seria cada uma delas. Tá, quem foi que fez isso? Um camarada chamado Howard Gardner, e foi pela década de 80. Tanto que tem já o livro em português, já traduziram na década de 90, por Inteligências Múltiplas, a Teoria na Prática. Existe o livro lá para comprar? Existe. Ah, eu quero saber mais ou me interessei? Seria a primeira recomendação. Tudo bem? Continuando. Como ele trabalha com um conceito muito subjetivo, ele não tem comprovação científica completa. Afinal de contas, ele mesmo diz que inteligência não dá para ser medido. Mas, apesar disso, a explicação foi tão boa e foi tão relevante e fez tanta diferença, principalmente no campo educacional, que ele é discutido de forma séria mesmo no meio acadêmico. Inclusive, no caso da minha pós-graduação, foi uma das referências teóricas lá para eu fazer a minha monografia. Tá? Só para vocês terem uma ideia de como no meio acadêmico aceitam mesmo comentar sobre isso, mesmo que não tenha aquele tipo de prova mais... Ah, fiz o experimento aqui e é assim e acabou. Não, não é desse tipo. A gente está lidando com algo mais subjetivo, com algo mais difícil aqui. Então, para o Gardner, que fez essa teoria, esse conceito de inteligência múltipla, o que viria a ser inteligência? Para ele, essa inteligência é a capacidade de resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados dentro de um ou mais cenário cultural. Então, a inteligência está ligado à cultura.
E ele propôs no seu livro inicialmente 7 tipos de inteligência. Eu vou ficar somente com elas para porque hoje se tem no meio educacional propostas de novas. E assim, esse lance de estar discutindo ainda não tem algo muito fechado. Então eu vou ficar com o que está fechadinho, com o que está mais consolidado, porque a intenção aqui é que a gente consiga expandir um pouco a visão. Tudo bem? Vamos continuar. Pois bem, importante sobre conceito de inteligência múltipla. Cada tipo de inteligência tem o seu caráter independente, então tu não pode medir um tipo de inteligência a partir do outro. Aí entra a crítica às avaliações. É como se fosse o seguinte, ó, o peixe é muito bom em nadar. Você tem que medir a capacidade dele de nadar. Não dá para medir a capacidade do peixe nadar botando para subir em árvore. Subir em árvore é outra capacidade. Então cada inteligência tem que ser medida da sua própria forma. Ok, até aqui vou continuar. Pois bem, essa teoria se tornou relevante porque não foi só porque a argumentação foi boa, mas que dentro dos experimentos lá psicológicos, eles conseguiram evidências e explicação sobre inteligência de portador de síndrome de Down, inteligência de autistas, inteligência de pessoas com lesões cerebrais e conseguiram traçar, mapear bem, tá? Inclusive, eu não vou entrar no mérito, mas a galera que quiser se aprofundar pode ver inclusive que existem trabalhos com ressonância magnética que sabem até a área do cérebro que trabalha cada tipo, tá bom? Então, até que no slide, o exemplo, o autista que tem maior inteligência lógico-matemática, inclusive, né, dizem que o Messi, o jogador de futebol, ele também tem um grau de autismo, porque autismo, o do Servindo Como Sou deve saber melhor, mas pelo que eu li, existem graus. Não é simplesmente autista e não é autista, né? Existem graus de autismo, do mais leve até o mais pesado. Mas mesmo os autistas de graus mais pesados tinham uma inteligência lógico-matemática alta, mas a capacidade de comunicação deles era baixa. Enquanto o portador de síndrome de Down, por mais que tivesse uma dificuldade na fala, conseguiam socializar e se comunicar bem, mas a parte lógico-matemática era deficitária, tinha problema, não ia muito bem. Então, mostrando que mesmo quem tinha lesão cerebral ou alguma necessidade especial eram capazes de demonstrar certo tipo de inteligência. Pois bem, aí entra um outro ponto, é que as inteligências podem ser estimuladas, tanto pelo contexto social, tanto pela escola, tanto por oportunidades de explorar e realizar atividades diferentes, tá? Podem interferir nesse processo. E aí entra por que é importante que na igreja você dê oportunidade para quem normalmente não trabalha com aquilo, e você vê o exemplo do Cizinho dando oportunidade para as pessoas ali de fazer parte da equipe de louvor e por aí vai. É para estimular mesmo essa inteligência e botar a pessoa para ser capaz. E uma outra coisa muito importante é que essas inteligências se combinam de forma única. É tipo impressão digital, tem os desenhos muito parecidos aqui, mas cada um tem o seu. E isso mostra, como diz no momento de oração pastor Valdemir, a multiforme graça de Deus. Não é só com a diversidade étnica, mas também com a diversidade de combinações de inteligência que o Senhor deu para cada um de nós. Sendo dessa forma, padronizar totalmente é impossível. A gente vai tentar, a gente vai fazer um esforço, a gente vai alcançar certos patamares, certos pontos. Mas agora, fechar totalmente não dá, tá bom? E como ela se manifesta? Não quais são os tipos, mas como ela aparece. Como você vê acontecer essa inteligência? Na habilidade para criar,
Afinal de contas, vou dar exemplo bíblico. Os autores dos Salmos, eles não tiveram uma capacidade poética muito grande para poder fazer todos aqueles trechos? O que foi a capacidade da ou das pessoas, tanto faz, que produziu o Salmo 119? Você tem uma habilidade de criação dada por Deus e manifestada por meio da inteligência. Existe também a capacidade de resolução de problemas. Afinal de contas, vai me dizer que essa semana tu não precisou tomar uma decisão, parar, ponderar, acertar os ponteiros e decidir. Inclusive, esse é um dos pontos que muitas das vezes aqui se fala na igreja, que é para você tomar sua decisão, leve em conta os parâmetros de Deus. Isso também é uma demonstração de inteligência, e você vê isso lá com Daniel e a sua capacidade de interpretar os sonhos. E um outro caso, você tem a habilidade para contribuir no contexto cultural, que ele é capaz de usar a inteligência para criar ou resolver problemas de acordo com o contexto social. Enquanto ali, no caso de Daniel, é resolver problemas e ponto, não tinha várias pessoas tendo sonhos e acontecendo, não. A coisa era um pouquinho diferente. Aqui já é mais ligado à questão cultural. Salomão, em sua sabedoria, no caso das duas mães, lá em 1 Reis 3, dos versículos 16 até o 28, né? Quando tem as duas mães, elas ficam brigando porque uma diz que o filho é dela e a outra diz que é dela também. Salomão vem, manda cortar a criança e a verdadeira mãe pede até para ficar com a outra, mas não corta, enquanto a outra estava nem aí. Essa capacidade é manifestação de inteligência dada pelo Senhor a Salomão. Ok. Agora, quais são os tipos de inteligência? Tá? Eu vou colocar 7. Se você for ver, pessoal que seja professor, área de educação, sabe que já colocaram mais, mas eu vou me ater só nessas. Primeiro delas, inteligência linguística. E essa dá para ver bastante na Bíblia. Tá? É até colocado, né, no livro que eu peguei como citação, que vou botar lá no final, a habilidade do uso da linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias, além de lidar na forma escrita ou falada com a linguagem de forma mais criativa e integrada. E, em geral, tu vai ver isso em político. O político fala bem, pode mentir a beça, mas fala bem a beça, né? Jornalista, que ele tem que ir lá fazer a matéria de forma a se fazer entender. Poetas, né? Escritores, professores, porque, por exemplo, o meu caso aqui, eu estou tentando explorar a inteligência linguística, espero estar conseguindo. Porque se eu não conseguir falar uma linguagem que vocês me entendam, não vai servir, tá? E pastores, como é que o pastor vai conseguir pregar se não tiver uma inteligência linguística aí na jogada? Vai dar problema. E como exemplo bíblico, e normalmente nos exemplos eu estou pegando algumas imagens, é só para tentar ter uma fixação, tá? Então Estevão, quando faz o discurso em Atos 7, você vai lá, para ler aquele capítulo. É um negócio bonito que ele vem, mas ao mesmo tempo que é bonito, põe as pessoas ali numa raiva. E o jeito que ele fazia, e o jeito que ele colocava, Jesus é o Senhor, e vocês mataram os Messias, e vocês matavam os profetas. Não é à toa que ele foi apedrejado, é porque a inteligência linguística dele foi absurdamente alta. Dada pelo Espírito Santo, sim, mas é uma demonstração dessa inteligência. Tá? Os autores dos Salmos, como eu falei anteriormente, outro caso, Paulo escrevendo suas cartas. Eu estou botando o caso específico de 1 Coríntios 13 porque ali ele foi bem poético. Mas você tem outros trechos. E óbvio, né, o caso de Jesus, que haja inteligência linguística para vir falar a linguagem do povo por meio de parábola. Não tem como não colocar isso como uma linguagem
como uma inteligência linguística, tá? Indo para o outro, tem a inteligência musical, por exemplo, né, que seria a habilidade para apreciar, compor, reproduzir uma música, uma peça musical. E essa aptidão está ligada à habilidade de reconhecer diferenças sutis entre uma nota e outra, um timbre, está ligada à capacidade de tocar. E esse tipo de inteligência ela é percebida em crianças. Inclusive, também tem estudos com crianças surdas que elas conseguem notar essa diferença, tá? Não é só com o ouvinte, não. E assim, por exemplo, você pode pegar uma. Pega. Eu vou lá e vou parar para tocar a bateria no lugar do Bud, né? Que normalmente toca a bateria aí na igreja. Vocês vão ver que coisa sofrível. O camarada tem inteligência musical, não eu. Pelo menos a dele é bem mais desenvolvida que a minha. Supondo que eu tenha alguma disso. Entende a ideia aqui? E o caso bíblico, você vai ter Davi tocando a harpa para Saul. Né? Esse é o exemplo assim mais óbvio, mais emblemático, tá? Dele ali tocando harpa para Saul. Você vai ter o exemplo dos levitas que também conduziam, né, os cultos, vamos dizer assim, né, as cerimônias lá, os cultos a Deus. A inteligência lógico-matemática, essa é o que a gente normalmente chama de inteligência. É o que o pessoal erra, como se a inteligência fosse só essa. Essa lógico-matemática eu acho que eu não preciso de muita explicação, vocês já vão entender que é aquela inteligência de raciocínio lógico, dedução, compreensão de raciocínio, capacidade de solucionar problema principalmente com número, elemento matemático, aquela pessoa boa de matemática, boa de conta. Em geral, é aquela associada a pensamento científico, tá? E eu coloquei aqui dois casos, mas eu vou me focar mais em Salomão, no caso, né, das mães, porque o camarada parou, pensou, foi sagaz, haja sabedoria, foi sagaz de, se tiver, se uma das duas for a mãe de verdade, ela não vai deixar o filho ser cortado no meio. É esse tipo de sacada, é a lógico-matemática, é Salomão conseguindo vir numa cadeia de pensamento chegar à conclusão de forma efetiva, tá? Um outro caso é o de Jesus, quando, né, a junção lá dos fariseus com os saduceus foram tentar pegá-lo sobre é lícito pagar imposto a César ou não? Que ele vem, dá o rosto de quem aí? Ah, de César. Então dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus sai de uma sinuca de bico numa lógica matemática e ele usou a lógica, tá? Quem também demonstra muita inteligência lógico-matemática é Paulo nas suas discussões. Você vai ver ele escrevendo em Coríntios, ele escrevendo em Romanos, desenvolvendo uma linha de raciocínio bem longa e pesada, tá bom? A próxima é a inteligência espacial, que é a capacidade de perceber o mundo visual com precisão, efetuar transformação, modificar as percepções iniciais, recriar aspectos de experiência visual, mesmo sem estímulo físico. E com isso você pode ser solicitado para produzir formas, manipular o que foi fornecido. E ao contrário do que parece, essa inteligência não depende da visão, porque já testaram crianças cegas e através do tato ela conseguir ter uma inteligência nessa área. Você vai ver isso em navegadores, pilotos, porque para conseguir manter o carro e ter um movimento rápido, ele tem que conseguir ter essa percepção. Arquiteto, que quase sem nada ele vem e produz lá como que vai ficar a casa, como que vai ser a planta. Artistas plásticos,
E você pode até botar como artista plástico José, né? José, marido de Maria, que era carpinteiro. As pessoas pediam lá para ele, ele fazia a peça que a pessoa pedia. E o outro caso aqui da figura é Noé para construir aquela arca. Meu caro, ninguém nunca tinha feito um troço daquele. Deus foi lá, deu qual era o material, quais são as medidas. Ó, mesmo com qual é o material, a medida e tudo na mão, eu não conseguiria fazer. E se você que está me ouvindo não não é um carpinteiro, não trabalha com madeira, não sabe trabalhar com essa parte, provavelmente também não conseguiria. Então Noé teve uma grande inteligência espacial. A outra inteligência, as pessoas não costumam colocar como tal, mas que é a corporal sinestésica. Nossa, Bruno, nome difícil, corporal acho que todo mundo entende. Sinestésica significa movimento, tá? Então, é a habilidade de usar o corpo todo ou parte dele para resolver problema, moldar produto. Tem questão de autocontrole corporal, destreza, né, para manipular objeto. Então, você vai ter ator. Por exemplo, pessoal Daniel chega lá e fazer uma peça boa, eles estão exercendo, eles estão treinando esse tipo de inteligência aqui, corporal sinestésica, tá? Mímicos, dançarinos, por exemplo, quando o pessoal lá da Cristolândia Feminina tem aquele ministério de dança para demonstrar que Cristo as libertou, é inteligência corporal sinestésica. Você vai ter malabarista, você vai ter atleta. Agora também você vai ter cirurgião. Imagina um cirurgião que fica tremendo a mão na hora de te cortar, que beleza. Mecânico, imagina o cara vai colocar a pecinha lá no lugar e erra a mão. E o teu carro vai para cucuia, tá? E o exemplo bíblico que eu vou ter é Davi contra Golias. Haja inteligência corporal sinestésica nesse caso, porque o camarada vai me enfrentar um gigante, pega lá sua pedra, sua funda ali, taca, acerta bem na cabeça, mas não é qualquer lugar na cabeça, porque não deu só um galinho, fez o camarada cair no chão, ele foi lá e finalizou tranquilo. Gente, qualquer um de nós, sem a prática que Davi tinha, utilizar aquilo ali para enfrentar um gigante, estaríamos todos mortos. É uma demonstração de extrema inteligência corporal sinestésica. Outro caso aqui é a inteligência interpessoal, que é a capacidade de compreender as outras pessoas, como elas trabalham, o que as motiva, como se relacionar de forma efetiva com elas. Assim, esse tipo de inteligência sobressai naqueles que têm facilidade em se relacionar com os outros e que também têm facilidade em resolver conflitos no seu meio. Sabe aquela pessoa da tua família que é conciliadora, que consegue chegar e resolver, não é esconder não, é chegar, botar as coisas às claras e resolver o problema? Pois bem, essa pessoa está demonstrando inteligência interpessoal. E assim, você tem o terapeuta para fazer isso, porque se ele não souber se relacionar, ele morre de fome. Você tem de novo os professores, porque professor principalmente de escola mesmo, né, que não seja do tete a tete, vai ter que lidar com resolução de conflito o tempo inteiro. Pessoal aí que trabalha com primeiro, segundo segmento, né, que seria o fundamental, ou vamos pegar aí o ginásio antigamente e primeira a quarta série, o primeiro grau das antigas. Então, o pessoal que trabalha com primeiro grau é inteligência interpessoal até dizer chega. Porque, amados, se eles não tiverem isso, eles não dominam a sala de aula, tá?
Além disso, você vai ter político que presta, que ele tem vários interesses diferentes e saber conciliar para o melhor para o povo. Atores, porque vai ter que lidar, né, com várias pessoas ali. Vendedores, porque um vendedor que não sabe se relacionar vai morrer de fome também. E exemplo bíblico aqui, eu estou botando Samuel como profeta, sim, mas principalmente como o último juiz de Israel. E você tem lá 1 Samuel 7, dos versículos 15 a 17, que é depois que ele derrota, né, os filisteus, coloca a pedra lá do Ebenezer até que nos ajudou o Senhor, essa primeira imagem, tá? E também outro caso de inteligência interpessoal muito bem desenvolvida está em Débora. Débora como líder de Israel. Isso aqui é uma pintura antiga, tá? Que colocava, né, tentava simbolizar Débora liderando lá o povo israelita. Outro tipo de inteligência é a intrapessoal. Essa, meus amados, é aquela que o Espírito Santo tem que estar o tempo inteiro nos estimulando. E é nesse tipo de inteligência que, infelizmente, muitos têm ruído, que essa é a competência para a pessoa lidar consigo mesma. Então, autoconhecimento, administrar seus sentimentos, suas emoções, de forma a ser capaz de alcançar seus objetivos. Ou seja, está ligado ao autocontrole e está relacionado em saber os seus limites, suas aspirações, seus medos e, inclusive, utilizar disso para ser eficaz nesse mundo. Poxa, quem faz isso? Dentro dos livros que eu pesquisei, terapeutas, líderes políticos. Agora, sabe quem também faz isso? Muito bem? Missionário. Missionário em contexto intercultural. Amigo, se ele não tiver inteligência intrapessoal, se ele não tiver autocontrole, não administrar os próprios sentimentos, administrar a saudade, administrar as emoções que com certeza no meio do campo, né, do campo missionário, vão dar problema, amados, o ministério cai e o camarada larga o campo. Tanto que é o caso de muitos. Eu me lembro, inclusive, se eu não estou enganado, acho que foi em 2019 ou 2018, que teve um trabalho de treinamento de missionários que foi lá na igreja, chamado Base, que eles tinham o propósito de treinamento de missionários, para não enviar tão cru. Quem também faz esse trabalho de treinamento, em geral, é a junta, não vai enviar o camarada de qualquer jeito, porque, dentre as outras capacidades, a inteligência intrapessoal é extremamente necessária para que ela consiga lidar consigo mesmo no meio de todo esse problema, de todo esse contexto desfavorável, tá? E como exemplo bíblico, temos José, porque o que é você ser traído pelos seus irmãos, colocado para ser escravo? Aí foi lá, Deus teve misericórdia, te conduziu, te deu capacidade para ser fiel. Foi lá, tu conseguiu ser o segundo no Egito. Tá abaixo só do faraó. E depois, na época da fome, você vê as pessoas que te jogaram no poço para morrer. Amados, vamos ser sinceros. Quantos de nós perdoaríamos essas pessoas e não os colocariam para morrer de fome? Vamos ser sinceros aqui. Por muito menos a gente já larga para lá. Então, assim, haja inteligência intrapessoal por parte de José. E é óbvio que isso é, não só essa, como todas as outras, todas essas inteligências são dadas pelo Espírito Santo. Por isso, inclusive,
as passagens bíblicas que eu coloquei lá no início. Então, assim, para finalizar, diante de todos esses exemplos e todos esses tipos de inteligência, poxa, o que isso pode ajudar a minha família, Bruno? Você está falando de um negócio meio acadêmico, lance de educação, papo, parece estranho. Vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade igreja, tá? Nosso dia a dia. Amado, vocês já viram lá? Se não viram, vão lá na parte da EBD, canal da EBD, tá? Tem na descrição dos cultos online. Que assim, Deus escolhe agir uma das formas por meio de pessoas, das mais diferentes formas. Por que você acha que Deus não vai usar você com todas as suas características, por mais que ela não se adeque ao que você acha que seria o ideal? Mas é o tipo de pessoa que Deus fez, com a sua combinação de inteligências, e acredite em mim, você é o instrumento de Deus para abençoar a vida de alguém. Porque Deus não te criou à toa, tá? E principalmente considerando que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador único absoluto, logo você tem o Espírito Santo, meu amigo, tu não precisa de cargo para abençoar alguém, tu não precisa de seminário para abençoar alguém, tu não precisa ser do louvor para abençoar alguém. Entende? Com a sua combinação, com as suas capacidades, Deus te fez dessa forma para abençoar. Então, dá uma olhada no que você se encaixa e põe para treinar esse tipo de coisa. E assim, se Deus te fez a maneira que Ele quis, isso pode ser um guia, você entender qual é o teu tipo de inteligência, o que você tem maior potencialidade, qual é a sua maior capacidade. Isso te ajuda, inclusive, para achar sua função, seja na vida, na vida, né, tanto no aspecto profissional, porque vida a gente tem um só, tá? E assim, tirar essas pressões que vêm de fora, porque tu vai ter convicção suficiente para não, Deus me fez assim, não é para eu estar lá. Não é para eu estar fazendo, não vou dar meu exemplo. O Bruno não tem chamado para a África. Pastor Tiago e a missionária Aline tem. Assim, eles têm um chamado? Ótimo. Eu não. Agora, o meu chamado é outro. Entende isso? E dessa forma eu não vou ficar frustrado porque Deus não me chamou para a África. Dessa forma você desfaz as suas pressões e, sabendo a sua potencialidade, você você se torna mais capaz de descobrir a sua função no reino, porque não existe função menor. Somos todos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, né? Já dizia o corinho. Então assim, você sabendo a sua potencialidade, você consegue saber melhor qual é a tua função no reino. Assim, inclusive que as pessoas costumam olhar como se fosse coisa menor, zeladoria. Tira Gerardo, tira Carlinhos, tira o pessoal que trabalha ali na portaria da igreja, fica sem ninguém de portaria. Vê se a igreja vai estar a mesma coisa. Não vai, amados. Tá? E a última coisa que eu quero colocar, essa é mais direcionada para os pais, é a questão de, amados, tanto para se entender, mas também para você entender o seu filho, tá? Para você ajudá-lo a não se impor uma pressão absurda, mas também para não colocar sobre ele uma pressão sobre algo que não é a potencialidade dele. Porque quando a gente faz isso, acabamos por criar crises dentro de casa e assim acaba afastando e atrapalhando o desenvolvimento.
a gente acaba por. Porque assim, eu não tenho filho, mas eu falo que eu tenho vários filhos por causa da sala de aula. Eu não sou tão paizão assim em sala de aula, mas na prática eu acabo tendo esses filhos, entre aspas. Se eu chegar e forçar a uma função ou a um tipo de inteligência que não é a dele, eu vou dar aquela sensação lá do início do peixe tendo que subir a árvore. Então você entender do seu filho e também ajudá-lo a direcionar para o que você sabe que é a capacidade dele, tá? É óbvio, não vou falar do filho para pais aqui, porque como é união de casais, a princípio quem vai estar assistindo são os pais, não os filhos, tá? E assim, termino por aqui, tá? Só deixar as referências. As referências, né? Eu vou ver se eu deixo esse arquivo, que aí tem as referências também, à disposição na descrição do vídeo, tá? De forma que vocês possam dar uma olhada no da onde eu tirei, tá? Galera que quiser se aprofundar, teve uma aula, essa aqui é uma aula, né, sobre inteligências múltiplas, é um PDF, e esses dois são livros, tá? Inclusive esse aqui, ele é domínio público, então muito fácil de achar na internet, é tranquilo, tá? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que essa essa exposição possa ajudar sua família. Tentei sair um pouco daquela questão marido e mulher, porque você vai ter pastor de famílias, né? O pastor João, você tem pessoas com mais gabarito e mais tempo para falar sobre isso, então tentei entrar um pouco na área que eu possa contribuir melhor, tá bom? Abraço a todos, tudo de bom, tchau.